A Arábia Saudita está mudando silenciosamente o conteúdo de livros didáticos. A afirmação é de relatório divulgado pelo Instituto de Monitoramento da Paz e Tolerância Cultural da Educação Escolar, IMPACT, que monitora principalmente como Israel e os judeus são retratados em textos educacionais. Samir Raj Yehiya, à direita, o presidente árabe-israelense do Banco Leumi de Israel desde 2019, apareceu no Fórum de Investidores Sauditas, muitas vezes referidos como Davos do Deserto em 27 de outubro, e elogiou oportunidades incríveis do reino, um sinal do interesse do mundo dos negócios em ver relações diplomáticas entre os antigos inimigos, Fauies, Nurealdine, AFP, Jet Imagens. Os livros didáticos na Arábia Saudita estão mudando. Durante anos, os pesquisadores observaram uma moderação gradual em assuntos que vão desde os papéis de gênero até a promoção da paz e da tolerância. Entre as mudanças que chamaram a atenção recentemente à luz de relatos de que os Estados Unidos estão tentando abrir caminho para a normalização entre a Arábia Saudita e Israel, estão edições relacionadas a judeus, cristãos e ao conflito entre Israel e Palestina. O relatório divulgado mês passado pelo Instituto de Monitoramento da Paz e Tolerância Cultural da Educação Escolar, IMPACT, com sede em Israel e Londres, que monitora principalmente como Israel e os judeus são retratados em textos educacionais, encontrou quase todos os exemplos retratando cristãos e judeus de maneira negativa, como base das tendências observadas nos anos anteriores. Exemplos proeminentes removidos incluem implicações de que os judeus e cristãos são inimigos do Islã, ou que judeus e cristãos são criticados por terem destruído e distorcido a Torá e o Evangelho. De acordo com estudos sobre Israel e os palestinos, o IMPACT se encontrou moderação, mas ainda não foi totalmente aceito por Israel. Certas referências ao inimigo israelense ou o inimigo sionista foram substituídos por a ocupação israelense ou o exército de ocupação israelense, mas outras referências negativas a Israel, como omiti-los em mapas, também são observadas no estudo. Contudo, a não haver menção ao Holocausto. No currículo de 2022 a 2023, uma lição sobre poesia patriótica removeu um exemplo de oposição ao assentamento judaico da Palestina. Um livro de estudos sociais do ensino médio não contém mais uma seção que descreva os resultados positivos da primeira intifada, o levante palestino final dos anos 1980 contra Israel, e um livro didático removeu um capítulo inteiro sobre a causa palestina. As modificações, disse o IMPACT, são um sinal encorajador de que o progresso pode incluir atitudes em relação a Israel e ao sionismo. A organização que monitora os livros didáticos sauditas disse, desde o início dos anos 2000, examinou as alterações feitas em mais de 80 livros didáticos do currículo saudita de 2022 a 2023 e mais de 180 livros didáticos de currículos anteriores. O IMPACT também está assessorando o Ministério da Educação dos Emirados Árabes Unidos na atualização de seus currículos escolares para incluir a educação sobre o Holocausto. Memória de curto prazo. Isso também tem a intenção de sinalizar que os líderes dos novos estados do Golfo são modernos, com visão de futuro e inclinação secular. Tudo isso destinado a atrair um público específico, em grande parte externo, disse Mira Al-Hussein, uma pesquisadora com foco sobre estado do Golfo da Universidade de Edimburgo, da Escócia.
Ela disse, no entanto, que é bastante ambicioso que os governos de repente façam uma volta de 180 graus e comecem a pregar a tolerância, a confiança na memória curta das pessoas é equivocada nesse caso. O IMPACT se observou que o novo conteúdo dos livros didáticos sauditas também criticam certos grupos islâmicos como Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, milícias Houthi e a Irmandade Muçulmana. A CNN não verificou a descoberta de forma independente. O Centro Saudita de Comunicação Internacional e o Ministério da Educação não respondem ao pedido de comentário da CNN. Especialistas da região dizem que, embora as mudanças dos livros didáticos sejam notáveis, elas devem ser revistas no contexto. O currículo escolar da Arábia Saudita passou por intenso escrutínio no Ocidente após o ataque de 11 de setembro, dos quais 15 dos 19 sequestradores eram Saudi. Desde então, o reino vem removendo gradativamente conteúdo radical de seus livros didáticos. Christine Diwan, estudiosa residente sírio do Instituto dos Estados do Golfo em Washington, disse que as mudanças recentes estão alinhadas com a nova orientação política do reino, com a família governante central para sua legitimidade. Apesar de décadas, o governo buscou legitimidade em casa e no exterior, apesar de seu status de berço do Islã e lar de seus dois locais mais sagrados, mas o reino mudou nos últimos anos para uma forma mais secular de nacionalismo. Isso permite a flexibilização da linguagem religiosa que denigre o xiismo, o judaísmo e o cristianismo. Também dá mais latitude estratégica para a liderança negociar sobre essas questões religiosas, como visto pelo maior ênfase colocada na pacificação e na tolerância, disse ela à CNN em um e-mail. Mas Diwan alertou que, embora a nova linguagem possa mostrar mais tolerância religiosa em relação ao judaísmo, ela deixa a aceitação política de Israel no limbo. Isso é consistente com os esforços para diminuir a intolerância religiosa aos judeus, preparando gradualmente o caminho para uma decisão política sobre a normalização de Israel, disse ela. Relacionamento com o Islã. Aziz Al-Gashiyam, pesquisador da política externa saudita e seus laços com Israel, disse que o reino está passando por uma mudança em relação com o Islã. Não é marginalizá-lo, mas torná-lo mais moderno e mais tolerante com os outros. Antes, o discurso religioso não era excessivamente tolerante, porque a Arábia Saudita não estava exposta à globalização como está hoje. É claro que isso está mudando e também é claro que levará tempo. Al-Gashiyam disse que as emendas dos livros sauditas são sutis e não sugerem uma grande transição para a aceitação de Israel. Alguns em Israel querem tanto ver a normalização com a Arábia Saudita que qualquer interação com Israel será enquadrada como algo positivo para a normalização, disse ele. As mudanças sugerem que os sauditas talvez tenham uma melhor compreensão de Israel, disse ele à CNN. A compreensão geral de Israel do mundo árabe e na Arábia Saudita é mal compreendida e sem nuances, disse ele, acrescentando que isso pode estar mudando, o que certamente é uma coisa positiva. O governo de Joe Biden tem pressionado a Arábia Saudita a normalizar os laços com Israel para desenvolver os acordos de Abraham, que fizeram com que 4 nações árabes reconhecessem o Estado judeu, e um grande feito de política externa do presidente Donald Trump em 2020. A Arábia Saudita abriu seu espaço aéreo para as companhias aéreas israelenses pela primeira vez do ano passado, mas insistiu que nenhuma normalização ocorrerá antes que um Estado palestino seja estabelecido. A normalização continua sendo um tabu entre o público árabe. Uma pesquisa de opinião realizada no ano passado pelos Centros Árabe de Washington, D.C., constatou que 84% dos árabes pesquisados desaprovam
o reconhecimento de Israel por seus países. Na Arábia Saudita, o apoio à normalização ficou em 5%. Eli Poder, professor do Departamento de Estudo Islâmico e do Oriente Médio da Universidade Hebraica, que estudou intensivamente os sistemas educacionais da região, disse que as mudanças fazem parte de um processo muito longo de moderação. Não é uma coincidência, é uma espécie de política de cima, e eu acho que se você combinar as duas tendências, combatendo o extremismo, e a outra, Israel sendo gradualmente mais aceito como um jogador do Oriente Médio, então você pode entender por que estamos vendo essas mudanças do sistema educacional, disse Poder. Mas mesmo com a exclusão de um capítulo inteiro sobre a causa palestina, não significa que o governo saudita deixará de se importar de repente. Obviamente, eles não estão negando, eles estão apoiando a questão palestina. Não é que de repente eles irão em uma direção e negligenciarão a outra. Não, de jeito nenhum, disse Pode, mas Pode e os outros especialistas concordam. A percepção pública de Israel será moldada por muito mais do que os livros didáticos. Se você se pergunta se algo como 20 anos atrás, eu diria, os livros didáticos têm muito impacto, mas hoje a mídia social e tantos outros instrumentos de socialização minimizam até certo ponto o papel do livro didático, disse Poder. Dilwan observou que os livros didáticos são importantes, mas as opiniões das pessoas são afetadas pela mensagem da mídia, por eventos globais, por experiências pessoais. Nem todas estão sob o controle do Estado.